Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 2 do Antigo Testamento, aqui no projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. E conforme eu prometi aqui no dia anterior, eu vou passar para você aqui um esquema, uma simetria dos dias da criação. Se você já está na minha lista de transmissão pelo WhatsApp, você recebeu aí um vídeo do Bible Project que traz essa simetria, que traz esse esqueminha muito legal do primeiro capítulo de Gênesis. É muito legal, mas já vou falar aqui antecipadamente, antes da gente começar aqui o estudo de hoje. Hoje vai ser só o sexto dia, a gente vai do versículo 24 até o 31, que é o último desse capítulo. Mas antes de começar o estudo, olha só, você pode fazer uma tabelinha aí, se você tiver um papel e uma caneta, você pode colocar assim, de um lado, de uma coluna, você vai fazer formação dos ambientes. E do outro lado, na outra coluna, você vai colocar preenchimento desses ambientes ou ocupação desses ambientes. Então aí você bota dia 1, dia 2 e dia 3 embaixo da coluna que está escrito formação dos ambientes e embaixo da coluna que está preenchimento ou ocupação desses ambientes você vai botar dia 4, dia 5 e dia 6. Tá? Então no dia 1 você vai colocar assim, 2 pontos. Dia 1, ele formou luz e trevas. Dia 1. E aí, na coluna do lado, no dia 4, você vai botar o preenchimento, ou seja, a ocupação desse ambiente de luz e trevas. Ele criou o quê? O Sol, a Lua e as estrelas. Olha aí que interessante. No dia 2, que fica na coluna da formação de ambientes, ele formou o ambiente o quê? Céu e águas. Águas de baixo, inferiores, que são os mares, e águas de cima, que são as nuvens. Né? Então, no dia 2, você vai colocar do lado lá, na coluna de preenchimento e ocupação dos ambientes, você vai colocar dia 5, 2 pontos, aves e peixes. Se ele criou no dia 2 céu, o céu foi o ambiente para a criação das aves. Se ele criou as águas, os mares, foi o ambiente para a criação dos peixes. Olha que interessante, gente. E para fechar, no dia 3, na coluna de formação dos ambientes, você vai colocar 2 pontos, terra seca e vegetação. Então, Deus cria no dia 3 a terra seca, né? Lembra que ele vai criar a terra, separou ali os mares, né? E aí surgiu a terra e criou também a vegetação. A terra seca e a vegetação foram criadas no terceiro dia. E lá na coluna do preenchimento, ocupação dos ambientes, você vai colocar o que a gente vai estudar hoje, que são o quê? Animais e o ser humano. Então, no dia 6, que é o dia de hoje, o dia do estudo de hoje, você vai ver que Deus vai criar os animais e o ser humano. Uau, muito legal, né? Então, vamos lá? Então, versículo 24 diz assim: Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos. Que a terra já tinha produzido lá os vegetais e tudo, agora que a terra também produza todo tipo de animais. Animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, ou seja, todos os tipos de animais terrestres. Porque as aves ele já tinha criado. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Versículo 25. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, olha aí, interessante que até aqui, toda vez que ele cria algo, ele fala, ele viu que era bom. Ele viu que era bom. Olha o que vai acontecer depois que ele cria o homem e a mulher. Mas vamos lá, versículo 26. Aí ele disse, vamos fazer agora os seres humanos, que serão como nós,
que se parecerão conosco, né? Então, em outra versão diz, façamos o ser humano conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E é interessante aqui a gente entender o tempo do verbo, tempo não, o número do verbo, né? Que é um número de nós, pessoas. Ele fala, agora vamos fazer. Os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Até então ele sempre falava, Deus disse, Deus disse, Deus disse, haja luz, ele criava. Mas agora ele revela que ele não está ali sozinho. E na verdade ele já revelou no começo, porque a palavra a gente sabe que é Jesus e ele fala que o Espírito de Deus se movia por cima da água no versículo 2 do capítulo 1. Então, mas aqui ele fala de uma forma mais clara, que ele não estava sozinho. Quando ele fala, vamos fazer, serão como nós, parecerão conosco, ele está falando de quem? Eu acho que você já sabe, né? Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Olha que lindo isso, gente. Que lindo. E ele continua, ele fala assim, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, ele vai ter domínio sobre todos os animais, sobre a criação de Deus no sexto dia. Muito legal, né? E como eu fico pensando, gente, Deus nos ama tanto que ele nos fez parecido com ele. É realmente um amor de pai. É como se ele tivesse falado assim, eu vou criar o meu filho. E o filho parece com quem? Com o pai. Ele criou a gente até para que os nossos filhos sejam parecidos conosco. O filho parece com o pai e com a mãe. Então ele fez a gente parecidos com ele. E também nos deu poder. O poder que está nele, ele passou para nós. Olha, vocês vão ter poder. Ele repassou esse poder para nós. Tá? Poder sobre os animais domésticos, selvagens. Olha aí, selvagens também. Você vê homens domando leões, tigres, eu fico impressionado. Antigamente tinha os circos, hoje não tem mais, mas você via lá o domador, com aquele chicote, domando os leões, domando os tigres, animais muito selvagens, que numa bocada podem matar o ser humano, mas o homem consegue dominar. Elefantes, o homem subindo em cima de um elefante e dominando. Então isso é muito... veio de Deus, Foi algo que Deus nos deu isso. É para ser assim. Versículo 27. Assim, não estou querendo validar o circo antigamente, porque eu acho que é uma judiação, mas eu estou querendo dizer que realmente isso foi Deus que nos deu, nos criou dessa forma. Agora a gente tem que administrar isso e usar isso de uma forma que agrade a Ele, que agrade a Deus. Versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Uau! Ele os criou homem e mulher. Gente, olha aqui, homem e mulher. Criação, ele não criou metade homem, metade mulher, não. Criou homem e criou mulher. É o que está escrito aqui na Bíblia, versículo 28. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. Olha aí, falando mais uma vez, para dominar a terra. Espalhar-se por toda a terra e ter muitos filhos. Hoje, uma tristeza que me dá às vezes, é ver famílias tão pequenas. Ou famílias pequenas, ou casais que decidiram não ter filhos e ter apenas pets. Ter um cachorrinho, um gatinho. Porque isso é triste, porque isso é contra aquilo que Deus quer para nós. Deus quer que a gente se multiplique, Deus quer que a gente tenha filhos. E Ele fala muitos e muitos filhos. Então eu creio que isso é uma falta de fé hoje das pessoas, onde as pessoas acham que ter filho é difícil, ter filho é caro, ter filho é isso, aquilo, mas ter filho é bênção. Ter filho é bênção. Eu e a Thaís, a gente já está esperando aí, vamos completar 20 anos de casados, agora daqui a 9 dias,
E Deus tem a promessa de 3 filhos para nós, o Miguel, a Maria Eduarda e a Melissa, e a gente quer esses 3 filhos, ainda não vieram, mas a gente já quis desde o primeiro ano, aliás, desde o segundo ano de casamento a gente estava esperando, ansiando por isso, já fizemos tudo o que podíamos, né, humanamente falando, e agora é só confiar em Deus e fazer como Abraão e Sara e esperar a promessa de Deus, né, para nós, né? No caso de Abraão e Sara, tiveram só um filho, né, Isaac. E no nosso caso, eu creio que Deus vai nos dar os nossos 3 filhos, porque Ele já prometeu. E eu creio que se Deus tem uma promessa de mais filhos para alguém que está ouvindo agora, Ele vai prover, Ele vai capacitar, e não vai ser tão pesado quanto as pessoas estão achando, né, hoje em dia. É muito difícil, né? Às vezes a gente vê uma família de 3, com 3 filhos, um casal com 3, com 4, as pessoas já falam, não, vocês são corajosos. Mas isso exige o quê? Fé. Fé que Deus, ele é o provedor de tudo, Ele vai capacitar, Ele vai prover e confiar nele. Até nessa questão da quantidade, né, do planejamento familiar. Isso é uma opinião minha, tá? Eu só estou deixando registrado aqui porque é uma opinião que eu tenho e eu senti de compartilhar aqui com vocês. Continuando. E tem um poder sobre os peixes do mar. Olha aí, também poder, antes ele tinha falado do domínio sobre os animais da terra, mas tem um poder também sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam. Uau! E sobre os animais que se arrastam. Aliás, ele já tinha falado isso, né? No versículo 26, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E ele repete aqui. Na verdade, ele está repetindo porque ele agora está o quê? Dando essa ordem, né? É um mandamento. Ó, tenham poder. Antes ele só citou, né? Ó, vamos fazer o ser humano, eles vão ter poder e tal, tal, tal. Agora ele está falando para o homem e para a mulher, né? Falando diretamente. Olha, aqui a gente já começa a perceber como que Deus começa a falar com a sua criação, começa a falar com o homem, falar com a mulher. Depois a gente vai ver no Jardim do Éden que ele aparecia toda tarde, conversava com Adão, conversava com Eva, e é isso que Deus quer com a gente. A gente vai entender aqui no Antigo Testamento, lá em Gênesis 17:1, é um versículo que eu gosto muito e vou falar algumas vezes aqui para vocês. Deus fala para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Então essa vida de comunhão é a gente se aproximar, conversar, buscar a presença dele, dialogar, né, perguntar as coisas para ele, porque ele é um Deus de relacionamento, né? E olha aqui ele já começa a se relacionar. Quando a gente vê aqui no versículo 28, ele falou, os abençoou dizendo para quem? Para eles. Tenham muitos filhos, muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verduras como alimento. Isso ele está falando para o homem e para a mulher. É um direcionamento. Deus, ele nos cria, mas Ele também nos orienta, Ele nos capacita. Ele quer que a gente conheça a Ele mais e mais, porque Ele já conhece a gente. Ele já conhece tudo. Então tudo que a gente precisa, a gente pode buscar nele. Uma orientação, uma direção. Deus, o que eu faço? Como eu faço? Todas as respostas estão nele, porque foi Ele que nos criou. Amém? E para fechar aqui, no versículo 31. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Olha aí. Até então, antes da criação do homem e da mulher, ele falava, e ele viu que era bom. Só que agora ele falou, e viu que tudo o que havia feito era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Porque o homem e a mulher, a criação principal, a obra-prima de Deus, que é o homem e a mulher. Lógico que toda a criação foi maravilhosa, mas a principal criação foi o quê? O homem e a mulher, porque ele fez tudo pensando
nessa criação principal. É como um pai que prepara o quarto, eu acho que eu já falei essa metáfora aqui no primeiro dia, né? Esperando o seu filhinho que vai nascer e prepara tudo do bom e do melhor, coloca as frases na parede, escolhe as cores, os móveis, os brinquedos, etc. Tudo para que aquele filho se sinta o quê? Amado. Deus fez isso com a gente. E que eu e você possamos nos sentir amados. Quando a gente olha, né, para o céu, olha para o mar, estou aqui pertinho do mar, né, na praia, hoje eu tive um momento também de louvar, de adorar a Deus, entreguei um jejum hoje maravilhoso, e olhando aquela imensidão, aquela praia linda, né, tudo o que Ele fez pensando em mim, em você, a criação perfeita de Deus. Amém? Deus viu que o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã e este foi o 6º dia. Amém? Chegamos aqui na nossa meta de 15 minutos por áudio, passei um pouquinho e vou aproveitar e vou orar aqui também com vocês ao final de cada áudio para que a gente tenha esse momento aqui de oração e de agradecimento a Deus, tá? Pai amado, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez com tanto amor, o Senhor criou todas as coisas, Senhor Deus, pensando em nós, o Senhor nos criou à imagem e semelhança tua, Pai. Que amor é esse? Como filhos teus, que amor é esse? O Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai zeloso, que nos deu domínio sobre todas as coisas que o Senhor criou, Pai. Nós te agradecemos, Pai, nos ajuda, Pai, nos capacita a ter esse domínio da forma correta, a administrar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai, da melhor forma, da forma que te agrade, Pai. Nos ajuda, nos orienta, que possamos, Pai, nessa jornada, Pai, pelo Antigo Testamento, te conhecer mais e mais, conhecer o teu amor, o teu zelo, a tua misericórdia, a tua paciência, os teus planos, Senhor, para nós, Pai. Muito obrigado, papai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, por nos criarem à imagem e semelhança de vocês. Que amor é esse? Nós te agradecemos, te louvamos e recebemos a Ti, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, fechamos o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro capítulo de Gênesis com a criação e amanhã continuamos no capítulo 2, né, onde teve o descanso de Deus e etc., né, o Jardim do Éden, etc. Amém? Vamos comigo, compartilha esse projeto, semeia a palavra de Deus e que ele venha a ser uma semente poderosa na sua vida, que você venha a se alimentar dessa palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus para você todos os dias. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.